por causa das suas descritivas curvas sexuais contidas nas pinturas da arte egípcia. O casamento entre irmãs e irmãos, pais e filhas dentro da família Akhenaten suscitou rumores de que ele teria sido a inspiração original do Édipo de Sófocles. Heródoto, um historiador e colunista social do mundo antigo, contou a história de outro rei, o tirano Khufu, que juntou dinheiro para construir a pirâmide de Gizé, através da prostituição da própria filha. Ela decidiu construir uma pirâmide para si mesma. Heródoto afirmou que todas as vezes que ela saía com um cliente, o mandava trazer um tijolo. E assim, construiu a sua própria pirâmide, que, segundo Heródoto, é a segunda pirâmide de Gizé, que hoje conhecemos como Khafre ou Khefren. O último tijolo da pirâmide Khefren foi colocado em 2800 anos antes de Cristo. É do interior destes imensos monumentos que retiramos a maior parte do que sabemos acerca da sexualidade e da espiritualidade egípcias. Detalhadas e complexas pinturas adornam as superfícies destes túmulos para sempre. No entanto, talvez estas pinturas sobre a vida diária nem sempre tivessem um significado aparente. Uma das cenas mais comuns que implicavam algum tipo de atividade sexual ou a noção de renascimento no futuro são aquelas encontradas nas paredes que demonstram a morte no seu banco de papiro. Ele tinha um enorme arpão na mão e estava a espetar o peixe. Esta atividade era uma metáfora sexual. A palavra usada para descrever o ato de espetar com uma lança no Antigo Egito é shai. Uma palavra que está também relacionada com a essência da fecundação ou penetração e que pode significar inseminação. Os egípcios tinham também outros símbolos sexuais, tais como perucas, patos, gansos e até macacos. Nem toda a arte erótica estava relacionada com tais conceitos sobre a morte e o renascimento. Nem os antigos se livraram de brincadeiras mais atrevidas. Uma das cenas sexuais mais controversas no Antigo Egito passou-se num lugar chamado Groto Maroto, em Deir al-Bahri. Ela mostrava duas pessoas, uma atrás da outra, com a pessoa da frente curvada, obviamente a ser penetrada. Esta cena tem sido interpretada das mais diferentes maneiras. Os egípcios usavam esta pintura sexual como sátira. Por exemplo, numa construção, alguns dos trabalhadores estavam descontentes com o seu capataz. Então descreviam-no com um grande pénis, o que lhe atribuía um aspecto humorístico. O humor, a fertilidade, o erotismo e o sexo eram elementos importantes da sexualidade no Antigo Egito. Embora as suas práticas e crenças tenham-se originado há quase 5.000 anos atrás, a relação egípcia com o sexo e a espiritualidade alcançou um harmonioso equilíbrio entre os prazeres da carne e os anseios da alma. As grandes civilizações que seguiram levaram ao extremo esse equilíbrio. A Grécia clássica era uma sociedade individualista, onde o pensamento livre era fortemente encorajado, quer fosse em relação à filosofia, à religião ou ao sexo. Existe uma tendência para pensarmos nos gregos como um povo sexualmente livre. Eles não se preocupavam com o mesmo que nós nos preocupamos. A sua aceitação do sexo como uma parte natural da vida é algo que os torna possuidores de uma cultura simultaneamente atrativa e estrangeira. O comportamento libertino dos homens da elite grega estava espelhado nas atitudes do seu deus, Zeus, o Todo-Poderoso, que era um marido mulherengo e cujo apetite sexual abrangia deusas, mulheres mortas e até jovens rapazes. Outras criaturas da mitologia grega foram caricaturadas pelos seus desejos carnais. Os indivíduos e os objetos eróticos representavam o aspecto animal do desejo sexual.
Geralmente representavam a insaciabilidade e a constante perseguição. É como aqueles desenhos animados em que o coiote nunca consegue agarrar a sua presa, mas está sempre pronto a persegui-la. O amor romântico entre homens e mulheres não era o modelo da Grécia clássica. Os casamentos eram, na sua maioria, acordos económicos para garantir as gerações e as heranças. As mulheres gregas, que eram geralmente de 10 a 25 anos, mais novas que os maridos, estavam predestinadas à lida doméstica, à vida sentimental e pouco mais. Para os maridos, a Grécia Antiga era um mundo masculino. As casas gregas eram divididas em duas partes. Uma delas era onde ficava a sala de festas ou simpósio, que era chamada de andron. Era o quarto onde o homem se divertia e fazia as suas orgias. Algumas mulheres tornavam-se dançarinas, tocavam música, eram acompanhantes sexuais, um misto de todas essas características. Entre estas pessoas festeiras estavam as chamadas garotas de final de noite, conhecidas como as servas de Afrodite, ou hetairas. Estas profissionais mundanas eram as mulheres mais liberais da sociedade grega. Hetaira significa acompanhante, como implica o termo. Eram mulheres que conviviam publicamente com os seus amantes, que frequentavam os banquetes e outros eventos com eles e que eram normalmente muito cultas e educadas. Enquanto se satisfaziam com as hetairas, os homens gregos descreviam, no entanto, as suas esposas como sendo as maiores praticantes de sexo e as mais insaciáveis da sociedade grega. Os gregos acreditavam que as mulheres estavam mais inclinadas para o sexo que os homens. Simultaneamente, exerciam uma forte proibição sexual sobre as mulheres casadas. Esta incompatibilidade de convenções gerou a seguinte questão: se as mulheres estavam proibidas de praticar sexo fora de casa e os homens o podiam fazer, como é que elas poderiam obter prazer? Foi então que as mulheres começaram a utilizar vibradores. O que será provavelmente verdade. Há um poema maravilhoso, apesar de cômico e cruel, chamado Um Mimo, que foi provavelmente escrito por um escritor helenista chamado Herodas, e que descreve estas lindas mulheres que iam ao sapateiro que lhes fornecia os vibradores, referidos no poema como pacificadoras. Esta era a grande brincadeira. Isto era, na verdade, uma fantasia masculina. Se perguntássemos a uma mulher grega ou romana quanto tempo e dinheiro gastava para os adquirir, ela certamente ia responder que isso não importava. Se uma mulher estivesse à procura de consolo extramatrimonial, o lugar ideal para o conseguir era a cidade de Militini, na ilha de Lesbos. Conceitos modernos à parte, as mulheres lésbicas tinham uma grande afinidade com o sexo oposto. Uma inclinação que expressavam com muito gosto. As mulheres de Atenas estava associada à ideia que elas eram extremamente talentosas nos actos sexuais e no prazer que proporcionavam aos homens. Comportavam-se como lésbicas e praticavam sexo oral com todos os homens dos banquetes. A habitante mais famosa de Lesbos era a poetisa Safo. Durante séculos, o seu trabalho e a sua sexualidade têm constituído uma ótima fonte de discussão. Safo de Lesbos nasceu provavelmente 100 anos depois de Homero. Não era necessariamente homossexual, apesar de escrever poesia erótica acerca do desejo por lindas e jovens raparigas. Volta, eu imploro-te, vestida com a tua túnica branca. Que desejo intenso observar as tuas belas formas. Nenhuma mulher deixaria de estremecer perante tal sedução.
Ela escreveu isto por ser tradicional aquele estilo de poesia, cantada por jovens raparigas para outras raparigas, normalmente em cerimónias religiosas públicas. Descreviam-se em termos sexuais, porque a linguagem do amor sexual e de admiração e oração estavam bastante ligadas à poesia grega. Na Grécia clássica não havia qualquer estigma associado à homossexualidade masculina ou feminina. Platão cantava orações de amor no simpósio. Os gregos não discriminavam as preferências sexuais, assim como nós não discriminamos hoje quem prefere o futebol ou o basquetebol, por exemplo. Não havia um padrão estabelecido de julgamento moral. As relações sexuais envolviam frequentemente homens mais velhos e rapazes mais novos, uma prática conhecida como pederastia. Algumas subculturas da Grécia, principalmente as da elite, romanticizavam estas relações dos homens mais velhos com os rapazes. Era uma espécie de ritual de passagem. Havia certas regras de autolimitação impostas aos homens mais velhos, em casos como estes, que davam origem a uma espécie de relação romantizada ou de namoro, que nunca envolvia a penetração nos jovens rapazes. Um dos casos mais famosos de amor homossexual masculino na Grécia é a lenda do bando sagrado de Tebas. Um poderoso exército de 300 homens que alegadamente lutaram contra Alexandre o Grande e seu pai no ano 338 a.C. O jovem Alexandre o Grande, ao ver pilhas de corpos uns em cima dos outros, heroicamente feridos, perguntou a um subalterno: "Quem são estes bravos homens?" Ao que o homem respondeu: "Este é o bando sagrado de Tebas, que morreu para evitar a desgraça perante os olhos dos seus amantes." A derrota do bando sagrado de Tebas marcou o fim do período clássico da Grécia Antiga e o princípio do período helenístico. Esta dinâmica introduziu muitas mudanças na cultura grega, especialmente em relação à sexualidade. A nudez masculina foi gradualmente substituída pela nudez feminina como ideal de beleza. As ligações eróticas entre homens e mulheres fortaleceram-se, substituindo as relações homossexuais masculinas. Parecia que os sensatos e os instruídos gregos tinham finalmente descoberto a humanidade da mulher. Estamos a 2400 anos da época da Grécia Clássica. Através da sua arte, literatura e filosofia, passaram a ter uma única e intrigante perspectiva da sexualidade humana, que não está tão ultrapassada como podemos pensar. Tinham certamente nos seus conceitos morais e sociais uma aceitação do sexo como parte saudável e vital da vida. Penso que na minha geração intelectual temos os gregos e os romanos como um exemplo de diálogo aberto sobre sexo. Algo maravilhoso acerca da arte e da pintura dos gregos e romanos é a sexualidade que lhe está implícita. Através das guerras púnicas, em 264 a.C., a contínua expansão do Império Romano atingiu todo o continente europeu. Durante este período, a cidade-estado de Roma transformou-se num centro cosmopolita com uma população de mais de 750 mil pessoas. Entre a riqueza e os excessos desta movimentada cidade, emergiu uma cultura sexualmente rica e por vezes perversa. Os romanos gostavam de aparentar que tinham aprendido muito acerca do comportamento sexual mais aberto que os gregos.
Mas eu suspeito que só usaram os seus conhecimentos